Aí, multiplicadores! Começando mais uma live, a live do pôr do sol, matinê. Vamos chegar, galera! Vamos curtir aqui a nossa live. Hoje tem muito assunto bacana, muito conteúdo legal. Vamos chegando. Vamos testar esse horário aqui. Geralmente nossas lives são à noite. Então, vamos testar hoje esse horário de 5 e 7 para ver se vai funcionar bem, se vai rolar legal. E aí, Liz, seja bem-vinda. Vamos bater um papo hoje, tá? Tá com suas dúvidas aí anotadinhas? Já já você pode mandar aí pra gente tá trocando uma ideia, beleza? Seja bem-vinda. Já já vou começar aqui com muitas dicas legais aí pro nosso engajamento, pro nosso conteúdo. Baixar o volume aqui. E aí, é isso aí. Estamos aqui começando nossa live. Seja bem-vindo, Valdec. Grande irmão. Aproveitou aí nosso mini curso de carrosséis. Está mandando muito bem, viu, velho? Nos layouts, no design. E vamos que vamos, cara. Qualquer dúvida que você tiver precisando, pode escrever aí, pode deixar na caixinha de perguntas que a gente vai responder, beleza? Aproveita aí. Manda aqui, ó, o aviãozinho pra galera. Manda aí pra galera, pra todo mundo acompanhar essas dicas. Brunão também já tá na área. Seja bem-vindo, mestre. E aí, vamos pra cima. Nossa live hoje, gente, a ideia da gente aqui é a gente bater um papo sobre um âmbito geral, nas dúvidas aí que vocês têm sobre o engajamento, sobre o tráfego orgânico, sobre o tráfego pago, o que vocês estão precisando aí de dúvidas, para que a gente esteja aqui solucionando e trazendo essas informações para vocês, beleza? Sejam bem-vindos, meus amigos, sejam bem-vindos. Muito bom saber que vocês estão aqui nesse novo horário, às 5 e 7, agora às 17 e 7, o novo horário internacional do multiplicador. A gente mudou aqui o horário da nossa live, porque nas nossas lives que estavam sendo mais tarde, a gente estava tendo muito problema de conexão, e aí a gente resolveu fazer esse horário aqui para ver como é que vai funcionar. A gente estava com uma disputa muito acirrada aí com Sandy Júnior, Nando Reis e tudo mais, aí tava difícil. Aí o pessoal tava tirando aqui a nossa banda larga aqui para a live fluir bem, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui nossa live. Eu quero começar falando um pouco para vocês sobre a importância do tráfego orgânico, tá? Eu acho que, na minha opinião, o primeiro passo de qualquer pessoa que começa a trabalhar no marketing digital é ter um tráfego orgânico que funcione bem. Um tráfego orgânico, o que é o tráfego orgânico, para quem ainda não sabe? Um tráfego gratuito, um tráfego que vocês atraem pessoas gratuitamente para sua página, gratuitamente para o seu perfil, para onde quer que seja. Então você tem diversas formas de você conseguir um tráfego orgânico. Pode ser pelo YouTube, pode ser pelo Facebook, pelo Instagram, pode ser por blog. E aí vai depender da sua estratégia, vai depender do seu público. E você tem que pensar estrategicamente nisso, certo? Então no tráfego orgânico, qual é a grande sacada? Você sempre oferecer algo que seja realmente diferenciado para a sua audiência. Você oferecendo uma coisa que é meieira, uma coisa que é aquém do que as pessoas esperam, você de fato não vai atrair um tráfego orgânico de qualidade. Então, primeira dica, já começa a fazer suas anotações. Conteúdo tem que ser um conteúdo pancada, um conteúdo bom, um conteúdo rico, aquele conteúdo que quando a pessoa veja, ela fale: rapaz, eu investiria nesse conteúdo, eu investiria nisso aqui. E essa pessoa está me passando esse conteúdo gratuitamente. Pô, com certeza eu vou seguir aqui o canal do YouTube dela. Com certeza eu vou seguir essa pessoa do Instagram. Tráfego orgânico é isso. Como vocês atraem pessoas gratuitamente, organicamente, com as suas publicações. E aí vem o grande lance. Qual é a melhor ferramenta para seu tráfego orgânico? Como é que você faz com que as pessoas gastem mais tempo na sua publicação? Como é que as pessoas interajam mais com você e que você possa oferecer um conteúdo bacana, um conteúdo cada vez mais rico, um conteúdo denso, né? Na minha opinião, o orgânico funciona muito bem com os carrosséis, né? O carrossel, primeiro,
Quantidade de conteúdo que a gente insere no carrossel é muito maior, né? A gente tem aí 10 posts de formatos diferentes, pode ser de 1080 por 1080, o quadradinho, ou pode ser aquele mais alto, né? Aquela pegada revista, assim, 1350 por 1080. Então a gente não tem apenas um post que a gente vai botar todas as informações, a gente tem aí 10 posts para disponibilizar nossas informações, trabalhar com imagens, trabalhar o nosso design. E é aí que entra o fator diferencial da coisa, né? Já quero pedir para vocês e já quero divulgar o nosso mini curso gratuito que está no nosso link da bio. Um mini curso que está excelente. Eu fiz um carrossel do zero até a exportação do arquivo. Meia horinha de mini curso gratuito para vocês aprenderem não só como estruturar o carrossel, mas melhorar os aspectos de layout, de design, de fonte, como fazer recortes nas imagens, como pensar no layout do carrossel para ficar bonitinho no feed. Então vai lá no nosso link da bio, entra lá no nosso mini curso que vocês não vão se arrepender. Depois vocês me dizem o que acharam, pode gravar um ADM para mim, um story dizendo se gostaram, se ficou alguma dúvida, vai ser um prazer ajudar, tá bom? Então o mini curso é isso. Top, sucesso sempre. Obrigado, amigos. Estamos juntos, desejamos o mesmo para você, beleza? Então, tráfego orgânico. Primeira ferramenta que vem na minha cabeça são os carrosséis. Já falei do primeiro aspecto, o carrossel, quantidade de informação que você consegue colocar é muito maior, então você consegue colocar tópicos, você consegue colocar imagens, gráficos, infográficos, listas. Por que é interessante você trabalhar esse tipo de conteúdo? Porque são conteúdos salváveis. E para quem não sabe, existem um ranking do algoritmo ajudar você com o tráfego orgânico, né? O algoritmo ele precisa entender com as suas publicações que o seu conteúdo tem valor. Ele precisa entender que as pessoas realmente gostaram do que você publicou e estão aprendendo bastante com você. E como é que o algoritmo faz esse processo? Como o Brunão acabou de dizer aqui, retenção no seu post. O que é a retenção? Quanto mais tempo a pessoa gasta no seu post adquirindo aquele conteúdo, tá? Então, quando sua publicação oferece um conteúdo bom, rico, denso, que faz a pessoa gastar um tempo ali, o algoritmo entende que o seu conteúdo tem valor, que o seu conteúdo é de qualidade. Então ele entrega mais seu conteúdo para as pessoas do Instagram, até que você chegue, por exemplo, numa página do Explorar, que é ele impulsionar ainda mais o seu post para que você ganhe ainda mais alcance. Então por que o carrossel é tão bacana? Porque você tem 10 posts aí para prender sua audiência nesse carrossel. As pessoas vão passar ali mais tempo folheando, interagindo com o seu post, fazendo com que você ganhe tempo. Ao mesmo tempo, interessante você fazer o quê? Criar uma legenda que seja bem feita, uma legenda bem estruturada, uma legenda bacana, para que a pessoa também gaste um tempo ali lendo a informação. Claro que você não vai encher linguiça, né? Você não vai enrolar no post. Você vai oferecer um conteúdo bom, um conteúdo de valor, para que quando a pessoa termine o post, ela fale, que bacana, eu com certeza pagaria por esse tipo de conteúdo e essa pessoa aqui está oferecendo esse conteúdo gratuitamente. Beleza? Seja bem-vindo, Thiago. Galera, aproveitem as dicas, o cara aí é brabo demais, que é isso, velho? Sempre aprendiz, brabo é você, velho, você que é o mestre. Então, gente, carrossel para mim é o principal elemento para vocês terem um orgânico que funciona bem, né? Aí vem o grande detalhe, o tráfego orgânico é aquela amostra grátis do Facebook, né? Instagram do Facebook. Então o Facebook te dá aquela amostra grátis, poder multiplicador. Eu vou te dar aqui uma oportunidade de você usar minha ferramenta gratuitamente por determinada limitação. Então você vai poder utilizar minhas publicações, você vai poder fazer stories, você vai poder fazer essas divulgações. Seja bem-vindo, Andrew, grande mestre também aí dos carrosséis, do marketing digital. Seja bem-vindo, irmão. Bem-vindo, Alisson. Obrigado pela presença de vocês aqui na nossa live Poder Multiplicador. Lembrando que a gente está em novo horário, em 17h07 aqui, horário de pôr do sol, live do pôr do sol multiplicador. E o tráfego orgânico, como eu estava dizendo, é aquela amostra grátis que o Facebook dá para você, né? Tome aqui, Poder Multiplicador, use aqui um pouco minha ferramenta,
utilize as ferramentas que eu tenho nos stories, utilize os posts e utilize tudo isso que eu posso estar oferecendo para você gratuitamente. Só que o que é que acontece? Em determinado momento, você vai precisar investir um pouco para que eu entregue o seu conteúdo para todos os seus seguidores. Inclusive o Poder Multiplicador hoje chegou no número de 1.500 seguidores, 1.5K, graças a Deus. Nosso crescimento tá bacana, a gente está tendo um crescimento legal. E hoje também chegamos a 200 publicações, então hoje foi um dia bem representativo com relação a números e a gente está muito feliz. Agradecer a você, seguidor do Poder Multiplicador, beleza? E aí o Facebook vai fazer o quê, velho? Eu vou entregar o seu conteúdo para 10% dos seus seguidores. 10% dos seus seguidores vão ver suas publicações. Você vai utilizar isso gratuitamente. Mas os outros 90%, se você quiser entregar seu conteúdo, você vai ter que investir um pouquinho. Então, percebam como cada vez mais o Facebook faz o quê? Aperta um pouquinho você para que você invista, né? Então, ele começa a entregar cada vez menos as suas publicações para que você sinta essa necessidade de estar fazendo investimento. Não vejo nada de errado com isso, é uma empresa como qualquer outra, escritório absurdo, uma logística absurda que precisa ser mantida e ele depende do nosso investimento ali também. E com certeza a gente sabendo usar, tendo estratégia, a gente também se beneficia bastante. Então você que quer usar o tráfego orgânico de uma forma bacana, uma forma diferenciada, tem que pensar nisso. O tráfego orgânico, se você não se diferencia, se você acha que fazendo a mesma coisa, a mesmice de sempre, pegando aqueles templates em ferramentas que todo mundo já utiliza, como o Canva, e simplesmente alterando o texto e fazendo publicações, infelizmente esse tipo de perfil tem os dias contados, né, gente? Os dias contados que eu digo assim, chegam naquele lugar que eu chamo de abismo do orgânico. Você não se diferencia, você não cresce, o Facebook continua te estimulando a você investir mais, você às vezes não quer investir, então você entra num processo de estagnação, que você não consegue sair do lugar, que você não busca esse crescimento. Por quê? Porque você não se diferencia. Como é que você vai se diferenciar? Você precisa encontrar comunicações visuais que destaquem você. O Instagram é uma ferramenta visual, o Instagram é uma ferramenta de imagem. O Facebook você ainda consegue chegar lá e publicar um texto, né? No Twitter você publica só textos, é uma ferramenta textual, apesar de você agora também publicar imagens e tudo mais, né? Mas o Instagram ela é especificamente visual. E a gente trabalha hoje o Instagram até mais do que o Facebook, apesar de que é uma ferramenta que também funciona muito bem no tráfego pago. Então, a forma de você se diferenciar é ter uma comunicação visual que de fato chame a atenção da sua audiência, tá? E aí como é que você vai fazer isso? Entendendo como são as ferramentas de carrosséis. Os carrosséis são a melhor ferramenta para o tráfego orgânico. Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês também sobre uma ferramenta bacana para o tráfego pago. Mas por enquanto estou falando aqui do tráfego orgânico, que vocês precisam se atentar para isso. Valdec, eu cheguei a ter 400 postagens, hoje estou com 27 só. Não entendi, Valdec, você tinha 400 postagens e aí você apagou as postagens, foi isso? Porque você foi dando uma filtrada e começou a retirar as postagens que você achava que não estavam legais? Me explica melhor aí para eu entender o que foi que aconteceu. Isso também é interessante, velho. Às vezes é legal você deixar só no seu perfil aquilo que funciona, né? Aquela comunicação visual que realmente faz sentido. Um grande ponto também é você ter um feed organizado. A Poder Multiplicador começou a fazer isso já tem um tempo e a gente está gostando bastante da nossa disponibilidade visual do nosso feed, né? É aquele cartão de visita, né, gente? A pessoa entra no seu perfil, você tem 3, 4 segundos para parar a pessoa no seu perfil e ela fazer assim, poxa, que bacana, eu preciso seguir essa pessoa porque visualmente é muito legal, o conteúdo entrega uma coisa muito boa, então é por isso que eu vou seguir. E é esse tipo de seguidor que você tem que ter, na verdade, né? Você não precisa ter aquele tipo de seguidor que só vai te dar um número.
É muito melhor você ter, por exemplo, 100 seguidores que curtam, comentem e engajem com você, que podem ser possíveis compradores de algo que você vai vender, do que você ter 10 mil seguidores que são praticamente seguidores vazios, seguidores que não interagem e nada do tipo, né? Então é isso, velho. Que bom que você fez essa filtragem. Isso é interessante. Mantém seu feed muito mais bem organizado. Eu já venho postando há quase 10 meses, daí vi que não estava legal. Muito legal, velho. Muito interessante. Você dá esses passos atrás para se estruturar melhor e lá na frente você conseguir angariar o que você quer, né? Você conseguir chegar mais longe com as publicações que você está criando. Tenho certeza que você, depois do mini curso aí, com certeza vai chegar muito mais longe do que você chegaria no patamar que você já está, beleza? A dica para vocês, um mini curso gratuito da gente no link da bio pode mudar a sua comunicação visual, pode te dar muitos recursos que vocês estão querendo aí, que vocês estão precisando, beleza? Carrosséis funcionam muito bem para o tráfego orgânico. Como é que a gente está pensando na nossa periodicidade do nosso feed para a gente organizar o nosso feed naquela regularidade que vocês podem acompanhar, né? O Poder Multiplicador, a gente trabalha com carrosséis, tá? Por quê? Porque assim a gente consegue atrair um público orgânico de qualidade, certo? A gente trabalha com nuggets, que são aqueles vídeos mais curtos, vídeos de 1 minuto. E a gente tem trabalhado com Reels, que são uma nova ferramenta do Instagram e que funciona muito bem, porque você pode fazer cortes, você pode trabalhar alguns vídeos de uma forma mais curta, de 15 segundos, que você faz essa compilação e você entrega um conteúdo muito mais rápido, muito mais direto para as pessoas. Então a gente faz o quê? A gente tem feito uma periodização de posts para que a gente consiga organizar em colunas o nosso feed. Então a gente tem uma coluna só de carrosséis, uma coluna só de nuggets e uma coluna só de Reels. E isso encaixou muito bem para a gente. Por quê? Porque a gente consegue fazer uma periodicidade que caia certinho nos dias que valem a pena. Por exemplo, sábados e domingos a gente já percebeu que não tem o mesmo fluxo de pessoas e o mesmo engajamento que durante a semana. Então, durante o fim de semana, vale mais a pena a gente trabalhar um conteúdo mais leve, às vezes não trabalhar um carrossel, desperdiçar um conteúdo mais denso de carrossel no final de semana. Então a gente faz um Reels, faz um Nugget no final de semana e trabalha nos carrosséis nos dias de segunda, quarta e sexta. Aí a gente consegue entregar um conteúdo mais denso na segunda, quarta e sexta. Terças e quintas a gente faz Reels e Nuggets. E no fim de semana, um Reels no sábado, um Nugget no domingo. E segunda-feira volta de novo com os carrosséis. Então assim a gente consegue organizar nosso feed, manter a periodicidade de publicações e a gente ainda ganha mais tempo para produzir os nossos carrosséis, já que os carrosséis são as produções mais demoradas, né? São aquelas produções que a gente leva mais tempo, né? Tanto eu quanto o Bruno, a gente tem outras ocupações também, com relação às outras profissões que a gente faz. Então a gente também tem que saber organizar e dinamizar aqui o nosso processo para tudo fluir bem. Então por que a gente pensou nessa periodicidade de publicações, nessas estratégias? Sejam bem-vindos, meus amigos, vocês que acabaram de chegar, sejam bem-vindos, Douglas, Assis Coach, terapeuta, seja bem-vindo, é um prazer ter vocês aqui na nossa live matinê. Robson, concordo, bacana, velho, bacana. Pensa também no seu feed, pensa também na sua periodicidade de publicações, porque faz diferença. Nós, Robson, pensamos nos carrosséis para atrair um público mais orgânico, tá? Mas os nuggets são a grande sacada para o tráfego pago. Primeira coisa, o carrossel ele não vai funcionar para tráfego pago. Por quê? Porque o Facebook bloqueia determinados anúncios por quantidade de informação. E a grande sacada do carrossel é exatamente essa: você ter bastante informação, ser um conteúdo denso para que a pessoa salve seu post, para que você ganhe alcance no orgânico. Então, o tráfego pago ele vai funcionar melhor com os nuggets. Então, essa é a nossa estratégia. A gente utiliza os carrosséis para estar atraindo um público mais orgânico e a gente utiliza o tráfego pago para estar trazendo o público, os nuggets para estar trazendo o público do pago. Porque no pago você consegue fazer uma segmentação de público por reprodução de vídeos. Isso é fantástico. Você consegue saber pela reprodução de vídeos quem é aquela pessoa que assistiu 3 segundos do seu vídeo e você
consegue ver quem foi aquela pessoa que assistiu seu vídeo inteiro, o 1 minuto do vídeo. Com certeza, uma pessoa que assistiu 3 segundos do vídeo vai ter muito menos interesse em adquirir seu produto do que aquela pessoa que assistiu 1 minuto. Concorda comigo? Então, a gente consegue fazer essa segmentação de público e é muito mais fácil da gente ser aceito pelo Facebook. Então a gente consegue fazer mensuração, fazer testes aí com os nossos nuggets, de acordo com o tema que a gente oferece, de acordo com a headline, de acordo com a legenda e tudo mais. Então essa é a nossa estratégia, a gente conseguir unir o orgânico e o pago, oferecendo um conteúdo que seja de mais qualidade em ambos os elementos. A gente já fez aqui algumas pesquisas e algumas pessoas já disseram que preferem os carrosséis, outras já disseram que preferem os nuggets. E aí nesse meio termo, o que a gente faz? Lives. Porque as lives são os momentos de aproximação, são os momentos que você ganha essa credibilidade de você estar aqui mostrando quem é você, mostrando um pouco da sua forma de trabalho e podendo ter um conteúdo ainda mais denso, um conteúdo raiz, que depois vai ficar salvo aqui no nosso IGTV, para as pessoas que não estiverem aqui ao vivo. Então, outra dica que eu já deixo para vocês, curtam fazer lives, porque lives funcionam muito bem. Você ganha engajamento, inclusive, porque você interage com a pessoa, você responde perguntas ao vivo. Lives em parceria funcionam, inclusive, como os collabs. Vou falar daqui a pouco também sobre essa estratégia que funciona muito bem. Eu fiz um post ontem falando sobre os collabs, muita gente salvou, foram mais de 30 salvamentos na nossa publicação, então muita gente também ficou ligada. E sugestão que eu deixo para vocês, os collabs. Justamente, Robson, beleza, Brunão, perfeito. Tenho dificuldade de fazer Reels e esses vídeos nuggets. Cara, a gente fez aqui uma live, Valdec, a gente fez uma live aqui, se você for lá no nosso IGTV, uma live que foi específica sobre vídeos. Então, eu falei sobre diversos pontos de iluminação, falei sobre pontos de composição, falei sobre como você se planejar para você fazer o vídeo ou para você fazer suas lives. Falei, inclusive, foi no dia da fotografia que a gente fez isso. Para quem não sabe, eu também sou fotógrafo e eu utilizei essa demanda, esse recurso da fotografia, compondo a cena de trás da nossa live. Eu fiz várias fotos, coloquei as fotos no fundo e eu gravei a live nesse cenário. Inclusive, quando terminou a live, eu tirei o telefone do tripé, mostrei o ambiente que eu estava fazendo. Então aqui no nosso IGTV tem uma live, velho, específica sobre vídeos. Você vai lá, pega todas as dicas e faz os seus vídeos nuggets, porque vale muito a pena, beleza? Bem-vindo, Davi, bem-vinda, Ana Paula, sejam bem-vindos aqui à nossa live Matinê Poder Multiplicador. Vídeos, gente, o que é que eu gosto de fazer para gravar meus nuggets? Nuggets tem 1 minuto, então vocês não perdem muito tempo fazendo isso. 1 minutinho que vocês gastam para fazer um nugget é quase nada. Então, o que é que eu utilizo como estratégia? Organizo um cenário, posiciono a iluminação, penso no que eu vou fazer e faço logo 10, 15 nuggets de uma vez. Faço logo vários, deixo salvo no telefone e aos poucos eu vou editando no InShot. Aí eu vou colocando a headline, vou colocando a legenda e publico. E vou jogando para o Drive, porque isso é importante. Grande dica para vocês. Nunca deixem os arquivos salvos no telefone, gente. Muita gente que grava vídeo no celular e deixa salvo. Primeiro, vocês comprometem a memória do seu telefone. Segundo, deu um pau no telefone, já era, vai ter que gravar tudo de novo. Então fez o vídeo, joga para o Google Drive, joga para o iCloud, qualquer outra nuvem que vocês façam esse backup, certo? Grande sacada aí para vocês. De preferência, vídeos para o tráfego pago, eles precisam ter no mínimo 500 pixels de resolução aí na largura ou na altura. Grande ponto esse, hein? Anotem isso, anotem, porque vocês podem se passar nisso e o Facebook rejeitar o vídeo de vocês. Os vídeos precisam ter pelo menos 500 pixels na altura ou na largura. Hoje você tem aplicativos que vocês salvam aí, que vocês automaticamente, quando vocês gravam, vocês fazem esse backup e fazem a compressão do vídeo
para a resolução correta, beleza? Façam isso e joguem para o Google Drive. Vocês conseguem ter uma organização muito melhor. Jogou para o Google Drive, apagou do seu telefone está ali, ó, limpo, sem muita coisa tá armazenando, tá? Então vocês podem fazer uma live tranquilamente, sem a possibilidade de, por conta de memória cheia, você perder a live inteira, como inclusive já aconteceu comigo, mas não foi por causa da memória, foi por causa da conexão mesmo. Uma vez aqui com 45 minutos de live, o Instagram caiu e aí a gente perdeu todo o conteúdo que a gente tinha passado. Eu tive que começar uma outra live e mesmo assim ainda consegui comprimir todas as informações em 30 minutos. Então essa é a dica que eu dou para vocês de vídeo. Assistam nossa live do IGTV, porque os vídeos são muito importantes, tá? O vídeo é uma forma de você mostrar seu rosto, é uma forma de você ter personalidade, as pessoas saberem com quem elas estão lidando, né? Eu na área de fotografia, eu gosto de atender meus clientes pessoalmente. Eu sou mentor também na área do marketing digital e gosto de fazer videoconferências para conversar sobre isso, porque eu acho que o cara a cara funciona muito melhor do que a gente do marketing digital, que a gente tem esse processo de entendimento por conta da mídia digital, né? Você precisa ter uma página de vendas que converse de uma forma muito mais direta com o seu público. Então os vídeos dão essa possibilidade das pessoas saberem quem é você, a forma com que você se porta, qual é a sua cultura, o que é que você gosta de fazer e de que forma você pode ajudar, beleza? Falando sobre os collabs, que eu fiz um post ontem falando sobre os collabs, inclusive fiz um collab com Jean Silva, esse cara que pintou aí agora, mestre também dos carrosséis, e os collabs funcionam muito bem. Primeiro, a alusão que eu faço é o seguinte: artistas, quando fazem determinadas apresentações, eles fazem o quê? Chamam participações especiais, né? Então a Ana Carolina gravou o DVD dela e chamou quem para fazer participação especial? Seu Jorge. Por que eles fazem isso? Porque a Ana Carolina tem o público dela, Seu Jorge tem o público dele. Quando eles se juntam, que interagem, é um compartilhamento de públicos. Algumas pessoas que curtem Seu Jorge vão começar a curtir Ana Carolina e vice-versa. E o collab funciona do mesmo jeito. Vocês vão se unir com outros perfis. Então a nossa publicação de ontem deixou algumas dicas lá legais que vocês vão pegar, tá? É bacana que vocês escolham um perfil que tenha um público semelhante com o seu, tá? Um público que tenha um interesse por conteúdos que você publica da mesma forma. É interessante que sejam perfis de quantidade de seguidores um pouco próximas, para que não seja uma coisa muito discrepante, tá? A não ser que o objetivo do collab seja você estar ajudando alguém que realmente tenha bem menos seguidores que você, ou algo do tipo, ou vice-versa, né? Mas os collabs são fantásticos por conta disso. Primeiro ponto é, carrossel você já consegue fazer um conteúdo bem rico, bem denso. No collab, você ainda masteriza isso, né? Porque você, ao invés de ter 10 posts para discorrer sobre determinado tema, você tem 20. Então você tem uma possibilidade de dividir conteúdos, né? Eu falo sobre a parte A e a outra pessoa fala sobre a parte B. Ou então você fala sobre o que é o conteúdo e a outra pessoa fala um estudo de caso sobre aquele conteúdo. E aí os seus seguidores vão ser direcionados para o post da pessoa que você está em parceria e vice-versa. Os seguidores da outra pessoa também virão para o seu post, vão comentar no seu post. É bacana também, uma estratégia de engajamento muito legal, que você também engaje no post do seu parceiro. Você vai lá, curte a publicação dele, você curte os comentários, comenta, porque os seguidores deles também vão ver os seus posts, vão ver também a forma com que você interagiu, beleza? Salve, salve, Jean! Vou fazer um collab com você um dia, pô, vai ser um prazer, velho. Vamos pensar assim, ainda mais agora que você vai ser o mestre do Photoshop aí com o mini curso. Você vai mandar muito bem, em breve a gente vai fazer esse collab aí pra galera se impressionar, beleza? Crescendo com Garnet, seja bem-vindo! Então, dica muito bacana de engajamento. Essa dica dos collabs. Outra dica, fazer uma live compartilhada, muito legal também. Já fiz lives compartilhadas com algumas pessoas.
fiz live com o Bruno Ferreira, não sei se vocês conhecem o Bruno Ferreira, que tem um conteúdo sensacional. Bruno Ferreira é um cara que ele é de Natal e ele produz conteúdos, direcionando os conteúdos para os Estados Unidos, para Nova York. Então ele cria todos os conteúdos dele em inglês e joga todas essas informações para um público internacional. Olha que bacana. Fiz uma live com ele, tá salvo aí no IGTV, tem muita coisa bacana para vocês aprenderem. Fiz uma live também com o Juan Vince, que a gente já está programando um collab para vocês aí para sexta-feira. Pense num collab que tá pesado de conteúdo. É melhor nem comentar muito com ele para a live não ficar pesada aqui e cair. Mas vamos lá, vamos em frente. Mi, se quiser fazer live comigo sobre Photoshop, gente, vou fazer uma live com Michelle, que é minha esposa. Que assim, eu me considero verde perto de Michelle no Photoshop. Porque aqui é dinossauro do Photoshop, meu amigo. A dúvida que eu tenho às vezes, eu vou lá, me ajuda aqui a fazer isso aqui. Qual é aquela ferramenta automática que eu passo às vezes 1 hora me batendo, ela chega aqui, resolve, já fez. Então vale muito a pena a gente fazer aqui uma live. A gente não precisa fazer nas duas telas. A gente vai para o OBS Studio, joga a tela do Photoshop para o telefone e a gente faz aqui junto. Acho que vai ser massa. Pergunta os atalhos, sim. Atalho funciona muito bem, viu, gente? Dinamiza o processo. Hoje eu estava aqui, algumas pessoas me perguntaram com relação a como você fazer carrosséis mais rápido. Aí, ó, uma dica, aprender os atalhos. Tem ferramentas no Photoshop que você não precisa ir lá no mouse e clicar na ferramenta. Você já vai na letra, no teclado, e automaticamente já vai. Então algumas eu já tenho memorizadas. E aí Michelle é a minha enciclopédia. Aquela ferramenta que letra, pá. Aí eu já fui. Isso, ó, dinamiza muito o processo no Photoshop. E aí as pessoas vêm me perguntar o quê? Ah, mas o Canva é rápido. O Canva tem aquele negócio lá que eu só pego o template, boto as coisas em cima e já foi. E aí é lindo, é rápido. Aí, meu amigo, para exportar o carrossel, para você publicar no Canva, você tem que fazer o quê? Você tem que criar de 2 em 2 páginas, exportar de 2 em 2 páginas, depois ir para um outro aplicativo no seu telefone para fazer a separação dos arquivos. Depois você vai pegar os arquivos para conferir, para publicar. Aí as pessoas me dizem, ah, mas o Canva ele é muito mais simples, isso e aquilo, isso e aquilo. Gente, eu concordo que o Canva ele tem uma simplicidade maior, até porque o Canva é uma ferramenta de produzir layouts, ponto. O Photoshop é um programa de editoração de imagem. Então assim, os recursos são infinitamente melhores, você tem muito mais condições na área de tratamento de imagem, limpeza de pele, redução de medidas, recortes específicos que são muito superiores. Então assim, vale a pena você gastar um tempinho a mais para entender uma ferramenta que você depois vai ter menos trabalho? Porque num carrossel no Photoshop você cria os 10 e exporta os 10 de uma vez. E aí você separa tudo pelas guias e rapidinho você está com tudo salvo no seu computador, não precisa de ir para outro aplicativo nem nada disso. Aí a alusão, para Brunão que gosta da alusão, que eu faço é o seguinte: halter de academia. Eu tenho em casa 2 halteres que eu boto os pesos. Só que são halteres genéricos, né? Que eu comprei pela internet só para eu ter em casa aqui para eu fazer meus treinos. Aí o halter, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o halter, pegar os pesos, colocar no halter, uma anilha de cada lado, pegar as presilhas, colocar uma de cada lado, isso em 2 halteres quando eu vou fazer meu exercício. Aí o que é que eu faço quando eu vou para a academia? Eu pago a academia por quê? Porque eu chego lá e o halter está pronto para eu pegar e fazer. Então essa é a alusão que eu faço. Você pode fazer o genérico, que você vai continuar gastando mais tempo, ou você pode tentar buscar uma ferramenta que seja mais específica, que vai te dar mais condições para que você tenha as coisas mais rápido, mais automatizada. Por isso que eu sempre sugiro que as pessoas aprendam o Photoshop. Hoje em dia o Photoshop online, gente, ele é igual ao Photoshop pago. Eu tenho o Photoshop pago porque eu sou fotógrafo e eu utilizo as ferramentas do Lightroom, do Photoshop, do InDesign, porque eu faço tratamento de 8, 10 mil fotos de um casamento. Eu faço tratamentos no Photoshop de pele, de redução de medida. Às vezes eu retiro algumas pessoas de fundo nas fotos, então eu preciso de um programa mais rebuscado com relação a isso.
E ainda utilizo às vezes o InDesign para editoração dos nossos álbuns do casamento. Sabe quanto que eu pago para o nosso Adobe Creative Cloud, que é a ferramenta do Photoshop? R$35, gente, eu pago por mês para ter acesso a essas ferramentas. Tá, beleza, é um investimento que eu não quero ter, eu quero ter um investimento gratuito. O Photoshop Online funciona exatamente igual. Inclusive eu vou deixar aqui um comentário aí, ó, do Valdec, o comentário do Matheus também, que baixou nosso mini curso. Estão fazendo carrosséis por infinitamente melhores, carrosséis longe dos que a gente vê aí com relação a feitos no Canva, utilizando o Photoshop Online. Funciona da mesma forma. Eu ainda não sei qual é a diferença do Photoshop Online para o Photoshop pago. Deve ter alguma coisa, deve ter algum recurso que eles não liberam aí, talvez em determinados filtros, em determinadas coisas, mas é igual. O tempo que você vai perder aprendendo o Photoshop Online é o mesmo tempo que você talvez vai ter de lá na frente exportar os arquivos do Canva para você depois fazer as suas postagens. Entendeu? Então a dica que eu dou são 2 passinhos atrás de tempo que você perde aprendendo a ferramenta, tá lá na frente você buscar exatamente isso que eu estava falando no início da live. Esse diferencial que você precisa ter para você vencer no orgânico. Templatezinho que todo mundo já conhece, conteúdo genérico que todo mundo já conhece, não tiram vocês do lugar, tá? Então precisa buscar algo a mais. As pessoas precisam olhar seus posts e falar: rapaz, que conteúdo é esse aqui? Que ideia foi essa que eu nunca vi na minha vida? Ou então, que design foi esse aqui? Que recorte bem feito, que fontes bem estruturadas, bem organizadas, como a leitura é gostosa de ser feita no post, né? Então é isso que vocês têm que buscar. Então estou oferecendo no nosso mini curso gratuito aqui, no nosso link da bio, para vocês entrarem e aprenderem esses detalhes. E já vou dar um spoiler para vocês. Em brevíssimo está saindo um dos melhores treinamentos de comunicação visual da plataforma Hotmart. E quando eu digo um dos melhores, eu não estou brincando. Por quê? Porque a gente olhou todos, os do Canva, os do Photoshop, e a gente foi e a gente viu tudo que tem neles para a gente fazer ainda melhor. E aí que vai entrar o nosso diferencial. A gente não vai oferecer apenas no Photoshop, a gente vai oferecer no Photoshop e no Canva, para que vocês escolham a melhor ferramenta, para vocês escolherem. Insta Design vai ser o título do nosso treinamento. Treinamento super completo, desde a teoria da imagem, comunicação visual, branding de marca, princípios da Gestalt, a parte pelo todo, cores, a gente tem 2 aulas só de cores, psicologia das cores, círculo cromático, fontes, várias teorias de fontes para os seus posts, um módulo só de Photoshop, são mais de 25 aulas só de Photoshop, um módulo só de Canva. Vamos disponibilizar vários templates de carrosséis no Photoshop, já prontinho, só para você chegar e botar as informações. Olha que bacana. Vamos dar templates para e-books que são fantásticos aí, como iscas digitais, certo? Para vocês que ainda não criaram seu e-book, pensem neles como iscas digitais. Os e-books que vocês oferecem para vocês conseguirem leads, beleza? Os leads são aquelas pessoas que vocês precisam ter para manter um marketing de relacionamento, oferecer seu conteúdo, manter aquelas pessoas sempre com vocês. Vai liberar afiliação, meu querido? Com certeza, Jean, com certeza. E você aí é o cara que eu sei que vai ter muitos resultados, porque você já oferece aí uma comunicação visual surreal, beleza? Esse treinamento aí a gente ainda está finalizando, lapidando ele para quando entrar ser top. E eu estava falando sobre e-books. Nós vamos dar o passo a passo para criar layouts para o e-book, o passo a passo de exportação para a criação de PDF e o passo a passo para você criar o e-book 3D, para você montar a capa e deixar ela bonitinha para sua página de captura. Então,
curso Photoshop, Canva, e-book e ainda vários templates, inclusive o template do e-book, a gente também vai estar oferecendo no treinamento. Então esperem, porque Insta Design, esse curso vai ser fantástico e o preço, ó, show de bola em comparação com outros cursos da plataforma que inclusive cobram aí bem mais caro, oferecendo só Canva e oferecendo só Photoshop. Beleza? Grande sacada para você que quer vencer a barreira do orgânico, porque o orgânico se vence oferecendo conteúdo de qualidade e se diferenciando, como eu disse para vocês. E mesmo assim, mesmo você que não tem interesse em ficar galgando muita coisa no orgânico, já quer ir para o pago, não adianta muito você partir para o pago sem que você não tenha um orgânico bem estruturado. Se lembre disso. Porque você vai para o pago, vai investir, vai trazer as pessoas para a sua página e a pessoa vai ver o que na sua página? Você não tem um design inovador, você não tem um conteúdo que conversa com sua audiência, seus carrosséis são aqueles templatezinhos iguaizinhos ali no que a galera chega lá no Canva aí de cara, vê aquele, pegou, trocou o texto e publicou. Isso aí, infelizmente, não atrai ninguém, não transforma a sua comunicação visual. E é isso que você tem que buscar. Beleza? Tráfego pago, como eu falei para vocês, o mais bacana, na minha opinião, trabalhar com os vídeos nuggets. Tráfego orgânico, carrosséis. Cai para dentro dos carrosséis. Hoje, inclusive, grande Matheus, velho, eu comentei sobre você aí há pouco tempo, você que acabou de chegar, comentei sobre o diferencial dos seus carrosséis que você está fazendo no Photoshop. Bacana que você está aqui agora para você dar esse feedback, porque estou falando para as pessoas a importância de você aprender um pouquinho mais de uma ferramenta que realmente funciona. E o Matheus mesmo comentou da gente fazer uma live quinta-feira. Vou jogar a tela do Photoshop na live para vocês, para a gente fazer aí vários hacks do Photoshop, para vocês pegarem essas dicas, certo? Eu sei que tem muita coisinha que vocês poderiam ter aí um recurso melhor para aprender mais rápido como fazer, alguns elementos que você podem estar criando, algumas ferramentas de duplicar camadas, né? Algumas ferramentas de rasterização da camada que pode ajudar bastante. Então quinta-feira tá fechado, sugestão do Matheus aí pra gente fazer uma live falando sobre dicas do Photoshop, certo? Nossa live de hoje é para tirar as dúvidas de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda aí. O que é que vocês estão precisando de dúvidas? Grande Lucas, seja bem-vindo, meu velho. Você é fera, grande mestre também da parte de Photoshop. O Lucas também é um grande exemplo de carrosséis fantásticos, carrosséis que envolvem os seguidores, carrosséis com um conteúdo sempre de valor, conteúdo denso, que faz com que as pessoas salvem, com que as pessoas interajam com os posts. E essa é a sacada do marketing orgânico, né, gente? Criar conteúdos que façam com que as pessoas estejam cada vez mais ansiosas pelo próximo post, né? Então, quando você dá aquela CTA ali de salvamento, você não simplesmente chama o salvamento, você oferece algo que faz com que as pessoas realmente, né, pô, vou salvar esse conteúdo aqui porque isso aqui pode servir para o meu próximo post, ou isso aqui pode servir para daqui a um tempo algum post que eu vou fazer, ou eu vou salvar porque isso aqui pode fazer sentido aqui no meu momento de vendas, beleza? Falei de bastante coisa aqui para vocês. Stephanie, seja bem-vinda. Matheus, qual tem sido sua dúvida aí maior no Photoshop, velho? Me fala aí, para eu já adiantar alguma coisinha. Eu gosto muito de trabalhar com o Photoshop. Hoje teve uma amiga minha que me pediu uma dica relacionada a como fazer mais rápido, né, nos carrosséis no Photoshop. Eu acho que tudo é uma questão de prática, né, gente? Quanto mais você faz e quanto mais automatizado é o processo, melhor você consegue fazer e aí mais rápido você faz. O que tem me ajudado bastante, sabe o que é? A programação de posts. Como a gente agora está com uma regularidade de carrosséis nas segundas, quartas e sextas, eu consigo me programar com bastante tempo de antecedência e deixar os posts programados. Isso eu ganho muito tempo, está me dando muito mais chance aqui de fazer uma live melhor, uma live mais tranquila, mais bem estruturado, pensar melhor nos temas, né? Modo Guepardo, isso aí mesmo, velho. Ó, fizemos uma collab semana passada com o Dantas
que foi essa aí a pegada. Modo guepardo, você deixa de ser o modo elefante, aquele modo maiorzão, mais pesado, com todo o conteúdo que você tem na cabeça, e você passa a executar mais com determinados gatilhos. Jonathan, seja bem-vindo, meu velho. Seja bem-vindo, tire suas dúvidas, o que você precisar, pode chamar aqui, pode falar, porque a gente está aqui para ajudar, beleza? Quem aí já baixou o mini curso gratuito? Eu sei que o Matheus já baixou, já deu uma olhada, o Valdec também. Não sei se o Jean baixou. Queria saber quem já baixou aí, pra gente ter esse termômetro. A gente também tá pedindo para as pessoas que baixaram, que curtiram o conteúdo, gravem um vídeo pra gente, mande uma mensagem falando sobre o que você achou, porque isso vai ajudar muito a gente. Primeiro pra gente saber o feedback, né? Saber o que a gente pode estar melhorando, que tipo de conteúdo que de fato pode ajudar mais vocês. E ao mesmo tempo as pessoas que gostaram, que deixaram um feedback positivo, já vai servir aí como prova social, tá? Para que a gente possa divulgar para outras pessoas e as pessoas se sentirem também estimuladas a comprar nosso produto. Bacana, Liz, que bom que você adquiriu nosso mini curso. Gostou? Me diga se está legal. Criar harmonia na construção do feed não é fácil. Cara, é verdade, é um processo, é um estudo a ser feito, né? Como eu, inclusive, inseri no primeiro módulo do meu treinamento, é um estudo de comunicação visual e de branding de marca que precisa ser feito antes, né? A gente fez uma live aqui falando, né, do processo que nós fizemos do 0 ao 1K em 45 dias. Então, existe o processo que eu chamei de nível 0, que é aquele nível que você se estrutura, aquele nível que você pensa na sua base, o alicerce da sua casa, né? Então, você se estrutura, você pensa no seu feed, qual é a regularidade de feed do seu feed, você vai postar só carrosséis, você vai postar nugget, você vai postar reels, e aí você vai pensar nisso. Se você vai postar só carrosséis, você pode ter uma estrutura bem fluida só de carrosséis. Mas no nosso caso, como a gente posta carrossel, posta nugget, posta reels, posta várias coisas, a gente acaba tendo um feed muito heterogêneo. Então a gente começou a pensar nisso, uma forma da gente organizar melhor nossas publicações, para que quando a pessoa chegue no feed, ela se sinta impactada pela questão visual. Querendo ou não, um diferencial do Poder Multiplicador é o design, é a questão visual. A gente vai oferecer para vocês o Insta Design, que é um treinamento focado nisso. Então, se a gente não se preocupa, se a gente não cria essa autoridade, né, essa credibilidade, as pessoas entram no nosso perfil e falam assim, pô, layout, legal o layout dele de carrosséis, mas o feed é desorganizado, meio poluído. Então, é bacana a gente pensar nessa estruturação, beleza? Liz, que bom que você gostou, viu? Se ficou alguma dúvida, pode falar com a gente, que a gente está aqui para ajudar você. Espero que ajude bastante você nos carrosséis. Jean, sempre quis saber quem é o Bruno, seu parceiro. Brunão, precisamos fazer essa live, velho. Eu e você. A gente já fez uma live, cara. A primeira live de todas do Poder Multiplicador foi eu e o Bruno. A live que a gente falou sobre os primeiros passos no marketing digital. E aí, Brunão é o mestre do tráfego. Brunão é o criador da estrutura, é o cara do cérebro aqui que funciona para trazer um tráfego qualificado, tanto no orgânico quanto no pago pra gente. E em breve, quando a gente tiver aí uma parte mais focada mesmo na parte de tráfego pago, Brunão com certeza vai dar mais as caras por aqui, beleza? Oportunidade, ver ele na live, sim, velho, em breve, nem se preocupe. Robson, já viu o mini curso? Bacana, Robson, obrigado, velho, obrigado pela sua participação no mini curso, porque a gente fez com muito carinho, a gente fez com bastante apreço, porque a gente entende que é algo muito, muito, muito importante, né? A questão do design, e os carrosséis hoje são a ferramenta do momento, né? Para você ganhar engajamento, para você ganhar mais seguidores, os carrosséis funcionam muito bem. Deixa seu feedback, velho, se você gostou, se você não gostou, o que é que você acha que pode melhorar, e a gente está aqui para crescer junto, beleza? Não viu o mini curso ainda? Pois é, Ciscoach, tem o link na bio. Se puder, vai lá, confere, porque são dicas fantásticas. A gente criou um carrossel do zero, desde a criação do arquivo até a exportação, de uma forma bem completa. Falamos sobre as imagens, sobre os textos, como você organiza no primeiro e no segundo post, né? Pensando estrategicamente em ter essa retenção da sua audiência até o final do post. Então vai lá no
no mini curso do link da bio, que vale muito a pena. Depois manda pra gente um feedback se você gostou ou não, beleza? Laura, aí sim, top demais. Que bom que você tá aqui, viu, Laura? Obrigado pela sua presença. Você já baixou nosso mini curso gratuito? Se não, vai lá também no nosso link da bio, depois diz o que você achou, se ficou bacana, se tá legal, se não tá, o que você acha que pode melhorar, beleza? Realmente, o Instagram passaram as ferramentas dela como o IGTV. Reels fica um pouco complexo fazer essa união, o carrossel e as ferramentas. É isso, eu gosto sempre de utilizar muito nos stories, né? Os stories a gente tem mais condições de criar essa conexão com todas as ferramentas. Você tem as enquetes, você tem perguntas, você tem quizzes, e aí você grava vídeos seus falando determinados conteúdos. Então, quanto mais recursos você utiliza nos stories, inclusive, o Instagram te recompensa mais, né? Quanto mais recursos você usa, melhor. Agora, no feed, como é que eu gosto de pensar? Como é que eu gosto de estruturar o Poder Multiplicador? O feed é a sua vitrine. O feed é o seu trabalho finalizado, tá? É aquele lugar que seu seguidor vai olhar e vai falar assim, pô, o trabalho dele é esse. É o meu portfólio, por exemplo, como fotógrafo. É o meu álbum de fotografias. E no Stories, eu crio a conexão. Eu mostro como são meus processos, eu mostro como é o meu dia a dia, o meu estilo de vida, o que é que eu gosto de fazer. Dou as dicas, né? Criando um engajamento, chamando as pessoas para os meus posts. Então, essa é a estratégia que eu gosto de utilizar entre feed e stories. Não me preocupo muito com a organização nos stories. Stories, para mim, quanto mais melhor. Quanto mais fluido, quanto mais informação, melhor. Agora, no feed, é importante a gente ter essa segmentação, essa organização, porque é o seu cartão de visita, né? É aquele lugar que a pessoa vai entrar, vai bater o olho e tem que ser impactado. O Poder Multiplicador, estou começando a gostar de design, mas peco em criatividade. Inclusive tenho dificuldade de associar as imagens com a paleta de cores e ao conteúdo. Valdec, eu sempre digo, cara, que conteúdo, a gente não precisa, às vezes, ter apenas conteúdos da área de marketing digital. E eu não aplico isso apenas ao marketing digital. Eu acho que quando a gente se dedica na nossa profissão e a gente tem cultura em outras áreas, a gente consegue, nessa mistura de todo esse know-how, todo o nosso conhecimento de vida, aplicar isso naquilo que a gente está fazendo. Por exemplo, eu como fotógrafo, eu não faço fotografia apenas como o meu olhar exclusivo de fotografia, de fotógrafo. Eu ali coloco o meu olhar da música, eu ali coloco o meu olhar do design, eu coloco o meu olhar do marketing, coloco toda a minha cultura, em todas as sensações que eu tenho, eu coloco naquilo ali. Então a sua criatividade, velho, existe um planejamento? Existe. É bom que você se organize com relação à criatividade. E aí a dica que eu te dou é referência, cara. Precisa ter boas referências. Eu passo muitas horas do meu dia buscando referências. E principalmente referências gringas. De design, de conteúdo, a forma com que ele aborda o conteúdo, a forma como ele utiliza as paletas de cores, a forma como ele disponibiliza as imagens que dizem respeito à paleta de cores que eles pensaram para o branding visual deles. Então, quando você fala que tem dificuldade em associar imagem com a paleta de cores, vem a grande sacada do Photoshop, meu amigo. Porque o Photoshop te dá o recurso da edição de imagem. Eu já fiz o quê? Eu já peguei imagens que tinham uma cor totalmente fora da minha paleta e utilizei a ferramenta para transformar essa cor para a minha paleta. Então, isso te diferencia, isso enquadra o seu layout na sua paleta de cores e isso impressiona as pessoas, velho. Porque muitas pessoas podem estar lá no free pick da vida, olhando aquela imagem 1 milhão de vezes, mas chegaram no seu perfil e viram, rapaz, onde é que esse cara achou essa imagem com essa cor aqui que eu nunca vi? E aí que está o seu diferencial, aí que está a grande sacada que você precisa ter. Então assim, para você ter conteúdo, cara, criatividade, precisa ter boas referências e ter estudo, né? Precisa estar estudando para você saber o que é que você está oferecendo. Você tem vários tópicos, eu inclusive fiz um post há um tempo atrás falando exatamente sobre isso, o collab que eu fiz com o Dantas, os caminhos da criação. Uma forma que eu gosto muito de fazer
é o que? Eu entro num Pexels, Unsplash, um banco de imagens e saio folheando as imagens, cara. Saio vendo as imagens. E eu tento fazer o exercício publicitário de dar título às imagens. Então isso desperta em mim, às vezes, alguns títulos que vem chamando alguns temas, né? E aí, por essa imagem, eu pensei nesse título e esse conteúdo aqui funciona bem para minha audiência. Vai ser essa imagem. Peguei essa imagem, já tenho uma imagem para usar, por exemplo, numa capa, uma imagem que vai chamar atenção. E você tem, por exemplo, uma referência do Let's Bazooka. Se você não segue, inclusive siga. É um perfil gringo que ele só usa imagem no primeiro post. Todos os outros posts são um fundo básico, um fundo de cor sólida com o texto. Você só precisa, às vezes, impactar no primeiro post. Depois, você só precisa criar retenção, fazer com que as pessoas estejam no seu carrossel até o fim. Então, esse exercício, velho, é muito bacana. Isso desenvolve sua criatividade pra caramba. E claro, você tem outros caminhos. Você pode pensar num tema que você queira abordar e aí você já ir direto na imagem que você quer. Você pode pegar um tema e destrinchar ele em diversas coisas. Por exemplo, gatilhos mentais. E aí você distribuir, né? Só de gatilhos mentais, velho, você tem aqui mais de 20 posts diferentes. Um post para cada gatilho, por exemplo. Né? Então é bom se planejar, se estruturar e estar sempre buscando boas referências para você ter essa criatividade. Mateus, uma das coisas que tenho dúvidas em mexer com perspectiva, os cortes de imagem também não sei se estou fazendo certo, estou meio apanhando, vou pensando em mais algumas coisas e te mando. Quinta-feira, velho, a gente pode recortar uma imagem ao vivo para você ver. Eu gosto sempre de utilizar a ferramenta de laço. Quando o fundo é muito uniforme, tipo assim, é uma imagem de uma mulher com um fundo totalmente branco, o cabelo da mulher não está muito esvoaçante, que vai me dar muito trabalho de recorte, aí eu vou na varinha. Por exemplo, eu que sou careca com o fundo branco. Eu cliquei no fundo branco com a varinha já vai me dar esse contorno certinho. Eu aí só faço o quê? Selecionar e inverter, para eu inverter o que está de fora para dentro, copio, jogo para dentro do meu layout. Agora, quando é um fundo mais disforme, um fundo mais heterogêneo, é bacana que você use a ferramenta de laço ou a ferramenta de máscara, né, do Quick Mask. Todas essas ferramentas, todos esses recursos, eu fiz uma aula específica para cada um deles dentro do Insta Design, beleza? Mas quinta-feira, Matheus, espero você lá para a gente pegar uma imagem, eu mostrar como é que eu faço o meu recorte, como é que eu faço certinho. No final, eu gosto de passar um blur no delinear da imagem para não ficar aquela coisa muito marcante do corte. Então eu passo um delinearzinho para ainda ficar mais bonito. Tento colocar um fundo que seja um pouco heterogêneo também, para não dar aquela ideia de corte muito brusco, certo? Últimos 2 minutos de live. Jonathan, valeu amigão. Valdec, eu faço isso, acredita? Boa dica, estou gostando, bacana. Gente que chegou agora, sejam bem-vindos, mas está faltando 2 minutinhos de live agora. Tu fala com uma facilidade, né, velho? Eu já tô rouco aqui. E aí a gente vai falando porque é de uma forma muito natural. Quando você domina o assunto, né? Quando você sabe do que você está falando, quando você, inclusive, tem esse ímpeto de passar conteúdo, de ter esse interesse em passar isso para as pessoas, eu acho que isso vem de uma forma muito natural. Isso facilita muito na hora de você gravar seus vídeos. A grande facilidade dos vídeos é você poder fazer várias vezes e escolher o melhor, por exemplo, né? Eu chego aqui, velho, eu monto um fundo aqui, gravo meus vídeos, gravo 10, 20 de uma vez e depois só vou eliminando os que eu não gostei e vou ficando com aqueles. Depois os que eu não gostei eu posso até refazer. E é essa coisa da transpiração, que muitas vezes é até mais do que inspiração, né? Em determinados momentos. Gente, faltando 1 minuto de live, agradeço muito por vocês estarem aqui nesse novo horário, 17h07. Gostei muito de fazer nesse horário. Nossa live foi redondinha, não teve um problema de conexão, graças a Deus. Então eu acho que a gente já pode começar a considerar esse horário um horário bacana para as nossas lives. Depois falem pra gente lá nos stories se vocês gostaram do horário, se vocês preferem o outro, e vamos trocando essa bola, beleza? Live do pôr do sol multiplicadora, 17h07.
Muito obrigado pela presença de vocês. Vocês que ainda não adquiriram um mini curso gratuito, vão lá no nosso link da bio, porque muita gente já adquiriu e já está mudando a comunicação visual. A gente já tem alguns exemplos aí e estou gostando bastante. Valeu, gente, muito obrigado. Vai ficar salvo no IGTV para quem não conferiu, beleza?